Fala, gente, sempre bem? Sempre bem aqui de novo. Vocês pensaram que eu tinha morrido, né? Eu sou igual o Jason, Davi. Os caras acham que o Jason morre, mas ele volta. Tem o Jason 1, 2, 3, é o Caio. Eu passo bem assim também. Infelizmente, sentindo a falta de alguém aqui, né? Marcão tá sumido. Um abraço pra você, Marcão, ó. Troquei de celular, hein? Aí, ó. Você tá duvidando. Troquei de celular. Celular bom ainda, viu? Saudade de você, viu, meu irmão, velho? Gente, um beijo no coração de vocês. É o último podcast do ano do Passe Bem Concurso. Fiz questão de convidar pessoas. Nós sempre tivemos pessoas especiais aqui e hoje não vai fazer diferente. Pessoas especiais aqui, além de serem especiais, são amigos particulares meus, né? Nós vamos, além de tratar assunto importante na carreira policial, a gente vai tratar também uma notícia boa pra vocês. Nós tivemos uma ideia brilhante, mas eu vou deixar uma surpresinha pro final pra vocês aí, tá bom? E hoje, então, dois convidados especiais aqui, dois doutores aqui comigo, Dr. Bertone, Dr. Valdinei, amigo pessoal meu também, e nós vamos tratar sobre a importância de assessoria jurídica, a importância do policial estar resguardado juridicamente. Não está à revelia, no direito à revelia, né? Revelia. Não está à revelia. Por quê? Infelizmente, há pouco tempo atrás, tive a triste experiência de ter conhecidos e, na verdade, ex-alunos do Passe Bem que se envolveram em ocorrências policiais aí, saiu na mídia tal, tudo mais, né? Não vou entrar em detalhes, que estão presos, inclusive. Fui visitá-los, né? Estão presos no presídio militar aqui de São Paulo, presídio militar Romão Gomes, e eu vejo a importância, eu passei 15 anos na tropa, né? Vejo a importância do policial estar resguardado e não deixar, quando precisar, de uma assessoria jurídica. Porque quando precisar, de última hora, o preço é muito mais caro, o serviço é muito mais escasso e na emergência é muito mais difícil encontrar um profissional qualificado. Tinha uma frase na polícia que falava assim, né? Não faça da sua imprudência a minha emergência. Então o policial tem que ser precavido, você tem que ser proativo, cara. Você tem que estar um passo à frente da desgraça, traduzindo isso aí. E policial aqui, gente, a gente não tá tratando só da PM não, viu? Todos que estão na linha de frente. É guarda municipal, é policial civil, é policial militar, seja você cabo, soldado, sargento, oficial, seja o que for. É importante estar resguardado com uma assessoria qualificada jurídica. É isso? Dr. Bertone e Dr. Valdinei, muito bem-vindo. É uma honra falar com vocês. E olha que prazer, que honra, hein? É o último podcast do ano, podcast natalino nosso aqui. Olha só, que legal. Uma honra minha, Caio, estar aqui junto contigo hoje, bater esse papo gostoso. Vamos falar sobre a importância do policial militar estar de fato resguardado. Ele que é o para-choque, a gente fala, né? O para-choque da sociedade, aquele que está na linha de frente, dando a sua vida para proteger, né, a população. Só que ele tem que pensar muito rápido, tem que agir muito rápido. E a atuação do policial pode gerar consequências muito graves para ele. Então, vamos bater um papo nisso aí, tentar esclarecer. É o que fala, o pessoal fala. Dr. Bertone que atuou na área de segurança pública também, né? Sim, eu tive a honra de servir no GCM de Mauá. Olha aí. De 2002 até 2008, então eu sei bem o que é estar numa linha de frente, ter que tomar uma decisão rápida em situações inesperadas, tem que estar preparado para tudo. E além disso, depois de tomar a decisão, ser responsável por conduzir uma ocorrência, para me deparar perante um juiz, um promotor, um advogado de defesa que está ali, né, explicar a ocorrência para ele sem errar, sem vacilar. Então, o policial, além de ter que julgar a ação que ele vai ter que tomar em um curtíssimo espaço de tempo, depois vai ter um promotor, um advogado, um juiz que estudaram um processo com toda a cautela do mundo para interrogá-lo. E ele vai lá sozinho, na cara e na coragem, né, com a sua experiência, se depor, e ainda correndo o risco de reverter isso contra ele. Né? É o que o pessoal fala. Na Guarda Municipal tem isso também. Anda na linha, na corda bamba ali, é uma linha tênue. Você sai de casa para ser o herói, de repente a esposa pode receber uma ligação falando que você é o vilão da história. Exato. E hoje, Caio, cada vez mais a exposição em mídias sociais, no YouTube, né, em qualquer outra plataforma de rede social, da noite pro dia sua vida acaba. E ninguém sai de casa para fazer o mal. Nenhum policial sai para errar. Mas todos nós somos passíveis de erro. Exatamente. E o julgamento é muito rápido, no calor dos fatos, tomar uma decisão, identificar se aquilo é uma legítima defesa ou não, se aquele alvo ele tá ou não portando uma arma ou é só a carteira dele, se naquela questão de segundo eu atiro ou não, para preservar a minha vida, para preservar uma vida de terceiro, para ceifar uma vida que eu não conheço também, né? Então, é uma decisão difícil.
que o Difícil. policial tem que tomar, mas a polícia é bem preparada, ele sabe atuar, ele está treinado para isso, mas na questão jurídica tem algo mais ainda que ele não consegue chegar. E aqui a gente vai bater um papo sobre isso. Fechou. Vamos trazer o máximo de informação possível para colaborar com toda a atividade policial do nosso país. Aí. Muito bom. Valdinei, amigo pessoal, que me apresentou esse homem aqui, Dr. Bertoni, né? Bem-vindo, Valdinei. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, não sei, dependendo do modo que você vai ver esse vídeo aqui. Sou Valdinei, assessoria jurídica, eu trabalho como assistente jurídico, né? Ali no escritório de advocacia. Estou aqui muito feliz participando deste ambiente aqui com vocês e assuntos muito relevantes. Então, vamos embora. Bora. Valdinei, que a gente, na verdade, essa banca aqui, a gente podia falar de tudo, viu, gente? Não só os caras que é alto nível, podia falar de filosofia, de teologia, mas vamos citar até o assunto de hoje. Senão a gente não sai daqui Senão hoje, sai né, daqui, galera? né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai desenrolar aí. Doutor Bertoni, a grande primeira pergunta assim é assim, ó. O policial, quando começou a moda das câmeras, né? Perfeito. Se eu não me engano, teve uma determinação do STF, eu sou leigo no assunto, mas se eu não me engano, porque é obrigado o Estado a cumprir e tal. O assunto era, ó, vai ter câmera porque é para preservar o policial, porque as imagens ali para preservar o policial, as COPs, as câmeras, né? Perfeito. Mas pelo contato que eu tenho com os meus alunos que já estão na polícia, pelos amigos que eu tenho na polícia, da época que eu estava na ativa, enfim e tal, na verdade não é bem assim. Muitas vezes as imagens são, alguns casos sim, pode ser usado para preservar, para ajudar o policial, prova a favor dele, mas na verdade tem muitos policiais, inclusive sendo punido, porque tem que, partes que falam, assinar uma parte, um documento militar, tal, um procedimento disciplinar, porque não tá ligando a cópia antes, 2 minutos antes da ocorrência, aqui em São Paulo. Então assim, foi tudo bem a ocorrência, deu tudo legal, não teve, tudo arredondado, tudo bonitinho a ocorrência. Nada de errado. Mas ele responde lá um processinho interno, administrativo, uma parte do documento militar, porque ele não ligou 2 minutos antes da ocorrência. Então algo que era para ser bom, tá causando na tropa dor de cabeça. Vamos lá, Caio. Isso é um assunto muito importante, muito relevante, às vezes causa interpretações diferentes, mas em si, o princípio de usar uma câmera é também legitimar a atuação do policial, em tese. Tá. Né? O que a imagem mostra diminui perspectivas de interpretação diferentes. Então, o policial que ele age, né, de acordo com as normas, com as diretivas da lei, aquilo vai ser uma prova favorável. Porque se alguém falar que ele agiu com abuso de autoridade, que ele agiu fora da legítima defesa, que ele disse algo que não disse, que ele agrediu ou que não agrediu, a Câmara vai estar ali de fato para legitimar. Agora, são situações que, às vezes, Caio, eu tenho a condição de ligar ela antes. Às vezes não. Entendi. Então, se o Copom vai lá e te paga uma ocorrência, olha, viatura tal, se desloca a rua tal, numeral tal, desinteligência entre marido e mulher. Tá tendo uma briga entre marido e mulher. Então você já vai sabendo que tem essa ocorrência, já sabe o endereço, já conhece o local dos fatos. Então você tem a condição de iniciar a gravação antes de chegar na ocorrência. Então, se existe uma determinação superior para que você faça isso nessa situação e você esquece, foi imprudente, né? Você falou agora, sim, imprudência... Não faço da sua imprudência a minha emergência. Exatamente. Então, se o policial ele foi imprudente, não foi negligente, ele não agiu com as determinações que são rigorosas, né, na Polícia Militar, as determinações superiores, ele descumpriu uma norma por não ligar essa câmera numa ocorrência que ele poderia ter ligado antes, certamente, por mais que ele chegue, atenda tudo certinho, ele vai ser comunicado, né? Mas, Caio, imagina outra situação. Eu estou em patrulhamento normal. Tem nós estamos aqui em Mauá, Sim. São Paulo, na grande metrópole, onde tem gente de todas as perspectivas possíveis. Suponhamos que a viatura vai passar próximo de um cara que está procurado pela polícia. Esse cara não está afim de se entregar. E na mente desse meliante, ele já imagina que a polícia vai abordá-lo e ele não está afim de ser preso. Ele já saca da arma ali e começa a atirar na guarnição. O que eu tenho que fazer como policial? Eu tenho uma ordem para ligar minha câmera. Mas eu vou ligar minha câmera ou eu vou sacar da minha arma e revidar dessa injusta agressão? Nesse caso, Caio, não dá, esquece. Sobrevivência. Policial, esquece a câmera. O artigo 5º da Constituição fala que o bem maior que nós temos é a vida. Você tem o direito de autodefesa, você está amparado no Código Penal pela legítima defesa. Então, por mais que você tenha uma determinação superior de ligar uma câmera para gravar antes, o cara tá atirando em você. Questão de segundo, o tempo que eu gastar para ligar essa câmera e eu pegar minha arma, eu posso morrer.
Então, não pense duas vezes. Muito bom. Vai lá, revida, prende, faz o que você tem que fazer nessa ocorrência. E aí, aí que tá a orientação nossa aqui para um caso desse. A situação está normalizada, estabilizou, já preservou, já não corre mais risco de vida, polícia. Liga a câmera. Olha, eu tô ligando a câmera agora no meio da ocorrência. Tava trafegando aqui pela avenida tal, né? Quando a viatura foi alvejada, não tive tempo de ligar a câmera com antecedência, mas eu revidei, prendi, matei, tá aqui a ocorrência e daqui em diante eu sigo gravando. Sim. Justificou lá no começo. Então, por mais que haja uma parte contra esse policial, ele está amparado na norma superior de conduta, que é preservar a vida dele. Então, não tem problema. Você entendeu? Entendi. Agora, se ele vacila de não ligar a câmera e atender um Charlie 04, né? Sim, o Charlie 4. O Charlie 4, né? Inteligência. Que é uma mordida, né, meu? Só Ou B.O. se ele vai também, às vezes é uma ocorrência de gravidade. Vamos lá, pagou um rouba-banco. Copom, rouba-banco, Barão de Mauá, número tal, 10 elementos armados, tô deslocando de tal local. Por mais que seja uma ocorrência de gravidade, eu consigo ligar a câmera antes. Então nós temos essas duas situações. Entendi. Primeiro, a câmera policial, ela é para resguardar em si, em regra, a sua atuação, a sua legitimidade. Por mais que você tenha fé pública, aquilo que você verbalizar numa abordagem, né? Vai abordar um cara, senhor, por gentileza, né? Segue o POP, põe as mãos, né? Um local que eu possa ver, desça do carro. Senhor, agora me acompanhe a revista do seu veículo, fica de tal local, para sua segurança, não faça movimento brusco. Ele tá verbalizando, tá gravando, tá legitimando a ação dele, entendeu, cara? É importante. Agora, policial vacilar, fez merda, irmão? A câmera também é o dedo duro. Ah, mas e se eu acessar a imagem e editar? Cara, aí você tá enrolado. Se você violar a prova de uma ocorrência policial, é requisito para uma prisão preventiva, para uma prisão temporária. Então, faça isso. Eu até acho que nem dá para acessar, né, as imagens, mas qualquer tentativa de violação, de ocultação, de mexer nessa prova para justificar um erro, meu, não faz. Pior ainda a situação. Pior ainda a situação. Mas em regra, polícia, você já sabe como trabalhar, usa isso ao seu favor, né? Nos casos que der para ligar, cumpra a determinação, liga. Nos casos que não der, não liga. E sempre pautado na legalidade. E, em primeiro lugar, preserve a sua vida, a vida do seu parceiro, a vida da população em terceiro. Depois vamos seguir essas normas. Agora, o senhor acha que essa é uma regra, as COPs, que veio para ficar? Ou é aquele cavalo paraguai? Vai até ali, daqui a pouco para. Caio, essa questão já foi submetida ao STF e está vindo determinação superior para usar, para manter fixar a tendência. Mas, além da COP, por que eu falo? Vamos falar que há 30 anos atrás, quando nós tivemos ocorrências policiais da favela naval. Isso, Rambo. Rambo, que deu grande repercussão. De repente, ele teve, né, não sei muito bem detalhes do caso, mas esse cara foi julgado a revelia, porque saiu alguma imagem unilateral na janelinha, de um tinha uma ponto pessoa de filmando, vista que é editada. Essa imagem é editada. Então, a imagem editada ela não reflete a realidade. Mas o clamor público já condenou ele ali de cara. Agora, imagina se ele tivesse lá uma cópia. Uma cópia. Era instrumento de defesa para ele. Entendeu? Então, eu não vejo com maus olhos. É claro que é um incômodo, Caio. E outra coisa bom a gente colocar aqui. Os policiais sabem, mas o pessoal que é leigo não sabe. Essa câmera não fica ligada 24 horas. Então, quando o policial tá conversando com um amigo ali na viatura, tá tomando um café, tá almoçando, ela não tem obrigação. Ela liga antes e depois de uma ocorrência, não é isso? Sim. Então, polícia, use ela a seu favor. O que o policial tem que ter não tô com a COP. Mas o paisano tá ali filmando a ocorrência. E aí, ele pode filmar a ocorrência do celular dele? Ele pode filmar essa abordagem? Eu vi esses dias um corte no Instagram, acho que até um vídeo um pouco antigo, uma policial sendo filmada por um repórter freelance, ele falou de uma emissora lá, não lembro, e a policial falava, não pode me filmar, não pode me filmar. O que acontece? Pode ou não pode filmar? Vamos lá, no meu entendimento, pode. Juridicamente. Eu não tô filmando e não tô usando a imagem de uma pessoa física. Eu tô filmando um agente do Estado. Na atividade. Na atividade policial e essa filmagem também, talvez para me resguardar ou não. Agora, o uso indevido dessa imagem, aí pode acarretar consequências pro civil. Primeira pergunta, o policial pode ir lá e mandar parar de filmar? Entendo que não pode. Tá. Ele não pode. Tá. Então ele use também essa filmagem que está sendo feita contra ele para legitimizar a sua ação. Ele tem que ter um equilíbrio, né? O policial ele tem que ter um equilíbrio emocional. Ele não pode,
Né? Eu ouvia muito isso, Caio. Eu vou para a ocorrência, mas eu não posso fazer parte da ocorrência. Aí é fantástico. Então, tá me filmando? Senhor pode filmar, mas se eu mantenho a distância de segurança aqui da abordagem, ou eu estou preservando o local, você não tem problema nenhum, pode filmar. Agora, detalhe que eu já vi polícia fazer de uma forma muito ardilosa, muito inteligente. O senhor está filmando, tem todo direito, mas eu vou ter que conduzir o senhor também como testemunha lá para a delegacia de polícia, porque o senhor é uma testemunha presencial, né? O senhor está vendo, né? Está filmando. E aí, às vezes o civil não quer. Mas já desliga na hora que Ele já desliga na hora Quando a cama. gente atendeu com o Richard 4, aqueles povo tudo. Aquela bagunça toda. Chegava né? lá, meu, tá, não tem como mandar esse povo embora. Eu preciso de testemunha, dá o meu golfe aí, dá o RG. Cara, então, é usar a vivência policial pra isso. Agora você desliga a câmera, faz isso. Poxa vida, Aí cara. começou a fazer parte. Né? Aí você começou a fazer parte, você pode cair num abuso de autoridade. Porque você está determinando, dando uma ordem que não está amparada em lei. Né? Então isso é um abuso de autoridade. Aí esse cidadão vai lá na PM e fala, ô Poli, eu queria fazer uma reclamação. Poxa, os caras recebem de braço aberto. A corredoria é. O que aconteceu? Olha, o policial pegou o meu celular, acessou. Poxa, eu só posso acessar o seu celular, cara, com ordem judicial. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Uhum. Então, a quebra do sigilo dos meus dados depende de uma ordem judicial. Aí o policial vai lá, me dá isso, a senha. Poxa, ele invalida toda a ocorrência, ele anula toda a ocorrência e aí ele responde. Então, Quer dizer, de herói vira vilão. de herói vira vilão. Numa ocorrência que em tese ele tá certo. Eita, E assim, tem cara folgado lá filmando? Tem. Tem cara que vai te provocar? Tem. Né? Da atividade policial tem. Se você vai no local, né, que o pessoal já está sob efeito de álcool, né, que tá ali nervoso já, né, tem uma parcela da população que acha que a polícia está errada, que ela vai lá só para oprimir. Sim. E se você não entender que aquele ambiente não é um ambiente confortável para você atuar e fazer parte da ocorrência, irmão, você vai cair lá numa sindicância, num PAD, num CD, numa investigação, né? E hoje o cara vai usar aquela filmagem que você tava brigando com ele, ele vai usar contra você. E se você não tiver com a sua cópia lá filmando bonitinho, mostrando que você tem um equilíbrio, que você tem um domínio da ocorrência, que você não cai, te desacatou, o que você vai fazer é prender o cara para desacato e conduzir. Dê uma ordem legal para não se aproximar, não ficar perto da ocorrência. O cara saiu, não acatou, crime de desobediência. O policial, ele tá ali, ele tem autoridade, ele é autoridade policial naquele local, né? Então é tomar esses cuidados, cara. Tomar esses cuidados. Eu vejo a câmera como um fator de defesa. De defesa. Defesa, mas se a gente for enxutar o que o senhor falou, é aquilo que é o objetivo do nosso canal, que é o objetivo que eu faço com o trabalho com os meus alunos. Quem é meu aluno sabe, pode escrever se eu estou mentindo, que eu faço esse trabalho lá no curso, não passe bem com os meus alunos, foi o que o senhor falou. O policial hoje, século XXI, principalmente aqui no Brasil, que o policial tá sem pai nem mãe, né? Nunca se exigiu tanto que que ele seja um profissional, literalmente. É um profissional de segurança, técnico de segurança pública. Controle emocional, conhecimento jurídico, técnico, que ele tá atuando, até onde eu posso, até onde eu não posso ir na minha ação policial. Nunca se... Porque hoje, gente, a gente vê uma sociedade vigiada, é o do Big Brother. Exato. E não é só Todo a cópia, lugar né, tem câmera. cara? E não é a cópia o vilão mais. Não dá mais pra ser você o Rambo da Naval. Não dá. Se você não sabe o que é o Rambo da Naval, procura no YouTube aí que você vai ver. Porque a geração nova não vai ter ouvido falar do Rambo, não é do filme do Rambo, que eu tô vendo né? Tô falando do Rambo da Naval, que eu trabalhei no 24 Batalhão. Você trabalhou lá? Lá Poxa, na Naval, segunda C do 24. Lá, que saiu no Fantástico, eu lembro. Poxa, ali foi... Né? Então, assim, mas ali porque ele era o juiz, o delegado, Numa área de risco, né, cara? Numa área de risco. Na época, né? Não sei como tá hoje. Então, na verdade, o pessoal fala que a PM teve uma mudança, assim, foi depois da época do Rambo. Sim. Que ela começou a criar o pop, Foi. que ela começou a colocar mais técnica dentro do curso de formação. Né? Porque começou as câmeras, foi ali que começou as filmagens, né, dos policiais. E aquilo que você me falou, veio pra ficar? Veio pra ficar. E não é só a câmera, hoje é o celular, né? Então, assim, o policial que atuou na década de 90, vamos lá, até 2010, poxa, era outra realidade. Era outra polícia. Era outra polícia. Então, não é que ele deveria se portar de uma forma diferente ou não, que sempre deveria ser pautar a atuação policial na legalidade. Mas agora ele tem que ter um cuidado a mais de, além de agir na legalidade, ele tem que demonstrar um profissionalismo, um equilíbrio, que às vezes antes não era registrado, né? Tem alguns casos que eu venho à mente aqui, que a gente pode trazer como estudo de caso.
né? Teve um caso da PRF, que saiu na mídia, não sei se os senhores vão lembrar, que foi... eles abordaram... Se eu não posso estar enganado, tá, gente? Vocês me corrijam nos comentários. O rapaz, ele tinha, acho que, esquizofrenia ou estava em surto psicótico. Aí ele resistiu à abordagem dos 2 policiais da PRF. E os policiais colocaram dentro do guarda-preso lá da viatura e fecharam. Só que o cara tava batendo na viatura, não queria... Aí jogaram a bomba de gás lacrimogêneo. Aí ele morreu. Recentemente, um tempo atrás, no começo do ano, eu vi o resultado, né, do processo dos policiais presos, né? Foram expulsos da PRF. Expulso. Então, assim, meu intuito aqui não é falar que estão certo ou errado. Sim. Né? É dizer que tinha alguém filmando lá. Tanto que o processo correu porque alguém tava lá com o celularzinho filmando. Saiu até na mídia por causa do celular, né? Se não é que nós queremos modificar os fatos, Caio, mas se não há filmagem, a causa-morte talvez não seria tão clara. Uhum. A possibilidade de defesa do policial, nós estamos imaginando que foi isso. Sim, mas sim. as possibilidades de defesa poderiam ser inúmeras. Mas uma vez que há uma filmagem, de você colocar um preso num local confinado, já dominado e usado uma bomba de efeito moral, né? Sim. Num local daquele, é protocolo. A PM, ela vai começar com você. É protocolo? PM, PRF, Polícia Federal, é protocolo da força policial jogar uma bomba de efeito moral dentro de uma viatura, um local confinado que o cara tá? Resposta: não. Se é não, você já incorreu você foi imprudente. Se você é imprudente, a imprudência é uma das modalidades de culpa. Então, você quis matar esse cara? Não. Ele morreu. Uhum. Você teve culpa? Aí a culpa a gente divide em 3. Imprudência, imperícia e negligência. Né? Uhum. Ele foi imprudente naquilo ali. Então ele, de uma certa forma ou outra, ele aceitou que poderia acontecer aquele resultado, morte. E ele vai responder por isso. Talvez na modalidade culposa. Ou se pegar um promotor mais casca, fala, cara, você sabia que se você jogasse essa bomba ali, esse cara podia morrer. Se passar essa tese na mente do Ministério Público, você responde pelo homicídio doloso. Aí a pena começa com 8 anos. Pode ter qualificadoras, pode chegar a 20, 25. E, gente, isso Acaba. aí que o doutor tá falando é doído. Porque eu acompanhei já casos na polícia de pessoas que passaram por isso na PM, no caso, né? Não, ocorrências diferentes, né? Dessa aí, né? Mas que de última hora tiveram que correr atrás de advogados, e é caro. É caro. Sim. O cara tem que vender a casa, fazer empréstimo, vender carro, fica numa pindaíba, porque tem que se defender. Porque o promotor vai acusar. Com certeza. Né? Vai vir as provas. Então, É a função do MP acusar. Exatamente. E aí tem a mídia, se sai na mídia, pior ainda. Porque na minha opinião, eu posso estar errado, doutor, mas quando sai na mídia, tem a promotoria, que é a função, mas tem a mídia também, Tem a que é mídia. o outro promotor, que fica lá. E juiz, que já condena, né? Já condenou também. O promotor só acusa. A mídia já tá... Né? E hoje a mídia ela é acessível, né, Caio? Antigamente tinha que sair numa mídia televisiva. Hoje não, cara. Um vídeo viralizou na internet e aí? Não tem volta mais. Né? E esse vídeo vai ser usado lá na nossa acusação. Né? Eu fui acompanhar um júri há pouco tempo atrás. O cara estava sendo acusado de feminicídio. Né? Ele cometeu. A tese nossa não era de negativa de autoria. A tese era que ele, de fato, cometeu, mas queríamos uma pena menor do que a acusação estava imputando a ele. Só que o promotor, ele usou um vídeo de uma ex-companheira dele sendo agredida. Essa ex-companheira não tinha nada a ver com o processo mais. Mas foi uma agressão tão covarde que eu, como advogado, não conseguia nem assistir. E essa prova não tinha nada a ver se ele tentou ou não matar a atual companheira dele. Mas quando o promotor coloca isso numa plenária de júri, para o jurado ver a covardia que ele fez, ele já foi condenado ali. É apelar pro emocional, não é isso? Apelar pro emocional. E o júri, quem julga não é o juiz. Não é o juiz togado que a gente fala, aquele que passou no concurso. Sim. Os júris são pessoas do povo, cara. É eu, é você, é um professor, é um autônomo, entendeu? E esse cara, por mais que nós lá na plenária explicamos de direito para ele, quem vai julgar, ele vai julgar de acordo com as suas convicções. Porque se a Constituição quisesse que ele fosse julgado de acordo com a legislação, quem julgaria é igual o juiz que julga um roubo, um tráfico. Mas o júri é um par, eu julgando meu semelhante. Então eu julgo além de acordo com a lei que a minha convicção pessoal. Então o fator emocional no júri Conta muito. Conta muito. Então o policial militar, quando ele cai numa plenária de júri, ele tá numa situação
que não é só uma defesa técnica e não é só um julgamento técnico Isso que o estritamente. senhor tá falando é importantíssimo. Eu nunca vi ninguém falar isso. Não é só um julgamento técnico. Quem vai te julgar, talvez é um cara que tá ali no júri e já tem antecedente criminal, que já foi preso, Já tem raiva de que polícia. já tem raiva de polícia. Então, você não entra numa situação de segurança. Por isso que é muito importante você estar com um profissional especialista em plenária de júri. E mais ainda, especialista em plenária de júri de policial militar. É como se eu pegasse... Qualquer advogado pode fazer uma plenária de júri? Pode. Qualquer médico em tese pode fazer uma cirurgia de cabeça? Pode. Mas você vai querer confiar a sua cirurgia, né, a um neurologista especialista ou um clínico geral? É claro que se for uma emergência, o clínico vai fazer. Exatamente. Né? Numa questão de vida ou morte. Sim. O júri é a mesma coisa, cara. O júri, você está colocando ali a sua liberdade, a sua vida. Pode pegar uma pena de 20 anos. 20 anos que você vai ficar preso sem poder prover o sustento da sua família, se tiver. Que você vai ficar, né, totalmente isolado da sociedade, que a sua carreira acabou. E quando você sair, será que você vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho? A gente, né, tá falando de 10 anos atrás. Hoje nós estamos em 2025. A realidade em 2015 era outra. Era outra. Não tinha IA, Exatamente. as mídias sociais, podcasts, né? É. Não tinha, ainda dominava a mídia tradicional. Uhum. Hoje não, hoje está virando. Então, daqui 20 anos, se eu ficar congelado no tempo, sem estudar, sem nada, será que eu vou acompanhar essa evolução? Então, por isso que é muito importante, Caio, o policial estar resguardado juridicamente, tá com a retaguarda jurídica, para ele não cair em ciladas que podem, da noite pro dia, virar e acabar com a vida dele. E acaba, doutor, com a vida financeira, com a vida conjugal, com a vida emocional. Tem casos disso. Vocês sabem que eu já fiz um podcast sobre suicídio altíssimo. Poxa vida, né? Por conta da pressão. Vai ser mandado embora, vai ser preso. Vocês que estão na escola de soldado, aí em Pirituba, dá um recado pra vocês aqui agora. Eu recebo alunos meus que vêm falando o seguinte: Caio, eu entrei na polícia pra ser herói, pra trabalhar, pra defender. Corriqueiramente, os alunos meus comentam aqui embaixo se eu tô mentindo, né? Caio, lá eu só escuto o seguinte: eu vou ser preso, eu vou ser mandado embora. O curso inteiro, eu vou ser preso, vou ser mandado. Os caras ficam com depressão, eu tenho que atender meus alunos lá, tá bom? Então, polícia militar, o comandante geral aí, reveja a grade de formação de vocês, do Barro Branco, a grade de formação de soldado, tá certo? Porque essa grade de formação ela é bipolar, ela é tóxica. Vocês querem cobrar um profissional de segurança pública, mas vocês não oferecem essa qualificação para eles, tá certo? Isso é um recado pro comandante geral e pro governador também, tá? Porque vocês estão a grade de vocês lá é retrógrada. E não é, eu tô falando pra minha conta, né? Os convidados não tá falando, é eu que tô falando. A grade de vocês é retrógrada, vocês não têm qualificação. Pra que deixar o menino 2 horas marchando no sol quente, sendo que a realidade que a gente tá vivendo aqui é outra, né? Exige hoje um policial técnico, conhecedor da legislação, um cara que sabe lidar com controle emocional, como o doutor aqui falou, né? Agora você coloca o cara marchando 2 horas no sol quente pra humilhar o cara. Aí o menino fica depressivo, o cara sai do curso de formação para ser policial com medo de trabalhar e esse medo mata o policial. Porque como o doutor falou, 1 segundo que você demorar para agir na rua é a sua vida que tá em risco. 1 segundo que você pensar para tirar a sua arma do coldre, cara, você morre. Tinha uma frase lá na polícia que a gente falava o seguinte: melhor ser julgado por... É 7 que julga? 7. Do que carregado por 7. Isso. Né? Então, não, cara, melhor ser julgado por 7 do que estar morto. Porque sua família precisa de você. Então não tenha medo de atuar, não tenha medo de trabalhar. Então como é que eu faço? Tem que ter maturidade, cara. Você entrou no Brasil, seja você GCM, policial civil, federal, aqui o Brasil, ninguém gosta de polícia. Traduzindo isso aí, tá certo? A gente vem de uma cultura tóxica, uma cultura ignorante, que as pessoas não gostam de polícia. Não gostam. Os seus parentes, aquele seu primo que você não tem contato, que você nunca viu, tal, ele vai ligar pra você, quando você estiver na polícia, pra pedir um favor pra você puxar uma placa, mas não é porque ele gosta de você não, porque é interesseiro. Então, porque nem o pai do polícia gosta do polícia, traduzindo isso aí, tá certo? Então você tá num país que a cultura é essa. Aí como o doutor falou aqui, você chega no júri lá, que a cultura já não gosta de você. Aí o povo, que é a cultura da sociedade, não gosta, você aí se passou na mídia ainda, porque aquele júri, doutor, ele assistiu a televisão, né? Já viu? Ele já tem uma visão Ele assistiu o Fantástico. Ele assistiu a Globo lá, metendo pau em você, policial lá, policial assassino, policial torturador, papá. Então aquele júri, que teoricamente era pra ser imparcial, já chegou lá já contaminado no júri. O cara já chegou lá já com a opinião formada, porque a Globo, porque a televisão, porque a emissora formou a opinião dele.
Então o doutor que vai defender esse cara lá no júri tem que saber de tudo isso. O cara tem que ser bom. Porque o cara tem que fazer um trabalho no júri de descontaminação. Além de defender. Não é fácil. O trampo é difícil, hein, meu? Outro detalhe, cara. Quando a gente chega para fazer um júri, eu vou fazer um júri daquele policial. Só que o corpo de jurados, claro que não são só os 7, tem mais, né? Eles já estão fazendo uma sequência de júris com o mesmo juiz e com o mesmo promotor. Então, ele não é formado para fazer um único julgamento. Então, quando eu chego lá, eu chego na desvantagem, cara. Olha só. Por quê? Porque no júri anterior, o promotor já foi lá, já ficou conversando, já pegou uma afinidade com o corpo de jurados, já demonstrou, já ganhou uma plenária ou outra. E não muito incomum, eles falam, olha, vocês viram naquele outro júri lá atrás? Naquele lá eu pedi absolvição. Porque eu não tô aqui para punir. Eu nem sei que júri que é, mas ele tá falando. Eu não tenho essa paridade de armas porque eu não sei o que aconteceu naquele. Ele tá falando de coisas que não estão dentro do processo que eu tô. Vocês viram naquele outro júri? Eu pedi absolvição. Mas nesse aqui eu quero a condenação. Porque eu sou justo. Esse aqui, diferente daquele outro, fez errado. Olha só. Matou, entendeu? Ele usou de requisito de crueldade, não permitiu a vítima se defender. Usou de emboscada. E o jurado tá lá, pô, é verdade, né? É verdade, ó, naquela outra lá o promotor foi bonzinho, ele não quer condenar todo mundo, não. E se ele quer condenar esse polícia aqui, é porque de fato esse polícia fez coisa errada. Você entendeu? Então, são coisas de bastidores, isso aqui não tá na legislação. Isso aqui é de. Mas conta muito pro julgamento. Conta muito. O júri, ele começa, Caio, quando a gente põe o pé dentro da sala. Quando você olha na cara do jurado, você cumprimenta, você vai analisando. Eu posso recusar, que são sorteados, né? O plenário de júri, para quem nunca viu, vamos lá, começa com 15 jurados para chegar em 7. Sim. Então, tanto a defesa como a promotoria, ele pode recusar, dentro dos sorteios, um número determinado de jurados. Se eu não estiver enganado, são 3. Então, eu tô lá com a lista de todos os jurados na minha mão. E eu sei o nome e a profissão desse cara. Então, dependendo da minha tese de defesa, tem algumas profissões que não são muito convenientes que eu mantenha ele como jurado. Então, de repente, também, vamos lá, se eu estou fazendo a legítima defesa de um paisano, de um civil, eu vejo que na plenária do júri está um policial e sorteio esse cara, eu como defesa eu não deixo ele ficar. Porque a tendência do policial, ele tá ali, exatamente, de fato, né, para condenar. Então, ele não é um profissional. Outros que nós recusamos também são advogados. Porque ele vai em questão técnica e tal. Então, tira. Então, se é um feminicídio, né, a vítima foi uma mulher, às vezes é recusado as mulheres também. Agora uma dúvida de um leigo, né? Vamos lá. Esse júri, eu sou advogado e o meu cliente vai ser julgado lá pro júri. Eu, como advogado de defesa, eu posso escolher, eu posso palpitar se esse pode ficar ou não pode ficar no júri lá? Então, é isso que eu tô falando. Eu posso recusar. Vai lá, sorteia. João. Aí o juiz olha pra defesa. Aceita? Eu posso recusar imotivadamente 3. 3, entendeu? Então, João, eu olho. Pô, João, não tem nada nem a favor nem contra. Eu aceito. Maria, eu olhei aqui. Poxa, Maria, policial militar. A vítima é uma mulher, é um feminicídio. Excelência, eu recuso. Não preciso justificar por quê. Entendi. Recuso. E o promotor da mesma forma. Poxa, esse cara aqui... Não, esse cara não é bom, não. Eu recuso. Então, o conselho de sentença é formado assim, né? São 15 nomes que entram, né? Tem as recusas e vão sobrar aqueles lá. Ou se eu não recusar, eu aceitar os 7 primeiro, o promotor aceitou todos primeiro também, aí forma-se o conselho de sentença. E a partir dali que é formado o conselho de sentença, aqueles 7 jurados, aí eles são incomunicáveis. O que é incomunicável? Eles não podem conversar mais entre si, ficam isolados. Se o júri vai demorar 3 dias, vai ficar 3 dias num hotel. E o jurado, ele não pode esboçar sentimento, chorar. Se ele chora lá, pode anular tudo. Então, por quê? Porque não é para julgar com o sentimento. Entendi. Ele não pode externar. Na teoria. Na teoria, ele não pode externar. Então, é muito delicado. Eu não tenho contato, eu não posso conversar com eles assim, fora ali da sustentação oral que eu estou fazendo, entendeu? Então, por quê? Ele é o juiz do processo. O juiz togado, o magistrado que passou no concurso, ele apenas vai conduzir a plenária e, de acordo com os votos do jurado, se 4 votarem para condenar, ele vai fazer a dosimetria da pena e aplicar o regime inicial, se é fechado, se é aberto, se é semiaberto, né? Mas quem decide
É a plenária. Uma outra dúvida. O militar, policial militar, ele é julgado, também tem a área específica, né, que é o Código Penal Militar, Sim. que é outra. Enfim. O guarda municipal, ele não tem essa abertura da lei, vamos dizer assim, essa Legislação outra específica. específica, né? Ele Sim. tem outra. Tem. Tem também? Vamos lá. Não. É assim, o GCM, ele tem, de acordo com seus municípios, seu estatuto interno Ah, tá. e os seus procedimentos disciplinares internos. Tá. Mas o município, ele não pode, o único que pode legislar sobre crime é a União, né? Então, existe um Código Penal Militar que existe em crimes tipicamente militares para as patentes do Exército e coisas do Sim. tipo. O policial militar, ele é julgado pelo Código Penal normal. Tá. É o artigo 121 ali, cometeu um crime. Agora, crimes propriamente militares cometidos por militar e contra militar é julgado na Justiça Militar. Ok. Então, eu tive um caso, né, eu não posso pôr muito detalhes, Sim, porque sim, ele está em sim. segredo de justiça, de que um policial ceifou a vida de outro. Querendo? Não, foi uma ocorrência, foi uma fatalidade. Durante esse serviço. Serviço. Tá. Então, o julgamento desse policial é na Justiça Militar. Entendi. Porque Entendeu? tava dois militares. Dois militares, agora um militar com um civil, justiça comum. Ok. Então existe essa distribuição das competências, né? Lá na Justiça Militar tem o promotor que acusa, tem, né, o juiz militar, tem toda a sistemática, tem crimes típicos de militares também, né? Com dosagens de pena diferente. Agora, militar e civil vem para a Justiça comum. Então o guarda civil. O guarda civil, ele não tem nenhuma... Sempre comum. Sempre comum. Por mais que ele cometa um crime tipicamente entre ele e O o outro outro, guarda. é a justiça comum, vai cair na plenária de júri. No caso, o policial militar, quando ele é preso, ele tem um presídio específico aqui em São Paulo, que é o Romão Gomes. As guardas não vai ter isso. Então, é um detalhe muito... É uma covardia muito grande que existe, né? Existem presídios melhores Tá. destinados aos GCMs, mas em regra, ele vai para um presídio comum. Que é um risco terrível. Que é um risco terrível, porque você sabe muito bem, pro meliante, do vigilante ao polícia. é tudo polícia, entendeu? Então como é que eu vou colocar um GCM num presídio comum? Às vezes o cara vai ficar num seguro, ou às vezes também manda lá para Tremembé, que é um presídio meio diferenciado, Tá. onde os policiais militares também após a condenação, que no Romão eles ficam até a condenação. Sim, sim. Passou a condenação, não é mais preso provisório, é preso definitivo, aí manda-se para cumprir a pena em Tremembé. Então, Tremembé também recebe o GCM. Mas isso vai muito também, Caio, da desenvoltura do advogado que vai estar fazendo acompanhamento de ocorrência. Porque o guarda está ali, foi preso. Tá, beleza, e aí? O delegado ele já vai mandar, ó, espécies que eu fiz de prisão, pede vaga na SAP, né, Secretaria Sim, de sim. Administração Penitenciária, e se não tiver nada, vai para presídio comum. Aí o advogado já tem que falar, doutor, ó, tá aqui, eu quero que juntar a funcional dele, porque às vezes ele é preso um paisano, né? Que é o cara de GCM, não pode ir para lá. Segura ele aqui no ABC, aqui no presídio do Garra, né? Que nós Sim. temos lá. Então, segura lá até eu conseguir uma vaga num presídio especial. Ou eles vão mandar essa para onde? Para P4 de Pinheiros. Que é a cadeia de estuprador, cara. Que é um lixo, entendeu? Então o GCM, o policial militar ainda tem uma retaguarda que é o Romão Gomes. Romão Gomes. Agora o GCM é complicado. Agora, tá uma polêmica muito grande sobre a questão do... que o STF reconheceu, né? Uhum. Os guardas municipais como polícia. Polícia, isso. E tem os coronel aí que fica com inveja. Não sei o que. Eu acho que é pessoal isso aí, né? É. Mas aí eu, ao meu ver, como um cidadão comum, eu acho isso bom. Porque eu acho que é mais forças o juntas mesmo pro time. bem jogando contra o crime, né? Aí o que acontece agora? As viaturas das guardas, que eu tava vendo nas redes sociais, guarda que tá tentando brigar pra colocar na viatura lá. Polícia Municipal. Polícia Municipal. Pode colocar polícia municipal? Ou ainda? Pode, a guarda é polícia. É polícia Existe agora. uma lei federal que fala que o Agora guarda já é era. um policial municipal. Então, não tem essa de vaidade mais. Tá. Que a vaidade, Caio, você foi da tropa, da base, né? Uhum. Soldado, cabo, sargento. E o guarda também, que tá na rua ali, eles sabem que eles são irmãos de farda. Eles sabem que tá para combater o crime. Que não tem vaidade. Que um não tem como ocupar o espaço do outro, porque a criminalidade, infelizmente, é maior Sim, do sim. que tudo. Então, se você tá jogando para combater a criminalidade, eu também tô, o vigilante tá, é o mesmo time. Agora, nas patentes superiores, Ah, invejinha. aí pode ter, poxa, se a guarda crescer muito, talvez o
prefeito não vai manter o convênio que eu tenho aqui com a polícia para bancar isso ou aquilo, né? Então, isso é besteira, cara. Mas essa mentalidade também, ela vem sendo renovada. Eu tive conhecimento fático, prático e real que aqui em Mauá, quando a GCM colocou Polícia Municipal, logo quando foi aprovada, houve tentativa de retaliação. Por parte da PM ainda. Por parte da PM. Eu sei, eu tava nativa nessa época. Você tava nativa, né? Mas hoje, se você vê a viatura de Mauá, tá lá, Polícia Municipal. Parabéns aos guardas municipais de Mauá, né? É polícia mesmo. Polícia. E hoje cresceu muito a procura por guardas municipais no Brasil inteiro. Então você que é guarda municipal do Brasil inteiro, parabéns. Só estranho que eu fui para o Rio de Janeiro esses dias aí para Paraty. Ah, sim. E eu vi lá que a guarda não usa arma. Não, no Rio de Janeiro, eu acho que na capital. Até pouco tempo atrás, eu tenho certeza que não usava também. Usava um cacetete desse tamanho. Poxa, meu. Estranho, né? Você me dá um cacetete, tipo um GCM. No Rio? No Rio de Janeiro, fala, vai lá e se mata, cara. Mesma coisa. É uma covardia isso aí. Existe a legislação que fala de percentual de... Acho que eu não estou muito atualizado nisso, mas tinha que ter determinados números de habitantes para a GCM ser armada. Sim. Né? Então, hoje permanece, porque como foi reconhecido como polícia, ainda depende dessa questão de numeração de população ou não? É guarda de qualquer município? Eu não tenho mais eu não tenho esse conhecimento informativo, Tá. mas eu acho que pelo onde eu ando, a maioria já está. E se tiver, é um percentual muito baixo. Tá. Mas também a PM de São Paulo, ela sofreu uma certa resistência do Exército Federal com a questão de arma, né? Porque o efetivo da PM de São Paulo eu não tenho números, tem noção? 90 mil homens. 90 mil homens armados. Então, quando a PM de São Paulo vai comprar 90 mil fuzil, por exemplo, Sim. poxa, o Exército também ele fica Sim. com medo. Por quê? Sim. Medo de uma rebelião? Poxa, medo de uma revolta de São Paulo e tá um estado muito armado? Não sei. Mas eu entendo que não. A PM tem que se armar. Porque o bandido ele já tá num patamar de armamento bélico, de guerra, né? Nós vimos isso na Operação do Rio de Janeiro. Exatamente. Drones que estão sendo usados na guerra da Ucrânia e da Rússia, lançando granada aqui. E você quer que eu use o quê? Uma .40? Pra fazer uma incursão numa comunidade? Teve teve um especialista. Teve. Poxa. Ainda bem que eu sou ruim de nome, não gravo nessa figura. Melhor. Mas ela falou que esse pessoal da esquerda, isso é brincadeira. Ele falou que o policial no Rio de Janeiro ele é uma covardia nessa operação ter usado fuzil, porque com estilingue eles conseguiram. Com a pedra, né? Com a pedra. É muito ignorante. O povo escuta esse povo. E o pior, o cara fez faculdade, velho. Especialista, né? De segurança. Me ajuda aí. Mas infelizmente ela pegou um debatedor lá à altura e... Tomou uma invertida. Tomou. Porque assim, a polícia não usa arma com o intuito de ser letal. Primeira coisa é para garantir a ordem. Sim. E para assegurar a sua vida. Então eu tenho que ter uma paridade de arma. Não dá para mim fazer uma incursão numa comunidade que os caras tá com fuzil, né? 762, 556, que fura blindado como se fosse uma lata de sardinha. Poxa, eu tenho que ter uma retaguarda também de armamento, porque senão eu vou mandar o polícia para morrer. E a gente não quer, né, Caio? Não é isso. Não. O polícia ele vai cumprir a sua missão, defender a sociedade e voltar para sua casa. Exatamente. E o Estado tem a obrigação de assegurar que ele tenha meios moderados para... Moderados não, ele tem que estar acima. O armamento policial tem que estar acima, ele tem que estar em vantagem numérica, em vantagem bélica, para que ele, sim, ele está agindo de acordo com a lei, preservando a vida, preservando a população. O humilhante não tem nada a perder. Então eu tenho que estar acima mesmo, tem que comprar arma, tem que dar estrutura, tem que dar treinamento. Inclusive, parabéns para a Guarda Municipal de Diadema, que eu fiquei sabendo que eles compraram um blindado, o tal do Caveirão lá que é no Rio de Janeiro. Eu vi. Diadema comprou o Caveirão. Parabéns aí, porque aí tá investindo em segurança pública. Segurança pública e em respeito à tropa, né, cara? Isso. Diadema, ela saiu vamos falar, na época da favela naval, era um dos índices de violência, Exatamente. uma das cidades mais violentas do país. E a criação da guarda, junto com o trabalho com a PM, hoje ela tem referências índices de, né, absurdos. Não deixa de ser violento, como toda a região metropolitana de São Paulo é. Mas ela também já não lidera mais esses índices. Exatamente. Ela tem um modelo de segurança que foi implantado lá, que é de ser copiado. Então, Agora eu queria a opinião dos senhores. Doutor Valdinei, por exemplo, qual a sua opinião particular ou profissional? Vocês que estão aqui é para bater um papo. Lá do Rio de Janeiro, para mim isso aí chegar no estado que chegou o Rio de Janeiro, né? Essa operação que teve lá é
um descaso do Estado, principalmente, dos políticos que passaram, todos que sentaram ali, têm culpa no cartório, porque chegar a essa situação que chegou em janeiro, sem comentário. Mas eu não vou dar minha opinião, porque eu sou convidado. Qual a opinião de vocês aí sobre essa lástima, essa operação que teve lá no Rio de Janeiro, 100 e tantos mortos aí, a polícia, e 4 policiais mortos também, né? Interessante, né? Esse assunto, o país todo, né? Ficou sabendo, o país todo participou disso, mas a gente sabe que isso é uma falha na educação, é uma falha no sistema financeiro do Estado, e tudo isso colabora, né? Eu vi a entrevista de um pai, por exemplo, falando que não tinha como impugnar isso, não tinha como falar que os policiais foram tão maldosos com o filho que morreu ali na hora. O pai de um traficante. Isso, o pai do traficante, que era criança, que era adolescente, que estava lá no meio, aprendeu toda aquela situação, não tem para onde correr, nasceu dentro de uma favela, onde não tem, né? Eu acredito muito nessa questão da educação. Falta de educação. Dos investimentos, né? E realmente é isso. É um país que negligencia a educação como o Brasil faz, infelizmente você vai ter como dentro de uma comunidade, nos morros, enfim, lá no Rio de Janeiro, qualquer lugar, né? Referência ao traficante que chega com moto de não sei quanto, 100 mil, carro de tanto corrente de ouro, ostenta uma arma, porque a arma traz inconscientemente a ideia de poder, né? Então a criança cresce ali vendo o poder e tal. Por isso a importância, né? Além da educação, um podcast que eu fiz atrás aqui, a importância da polícia comunitária, né? A polícia tá na periferia, a polícia tá perto das crianças, porque mostrar pra criança que não, quem tá errado é o vilão é o traficante, não é o policial, não. O vilão é o bandido. Por isso a importância de o Estado investir em polícia comunitária e educação. Isso é importantíssimo, né, doutor? O modelo do Rio de Janeiro, ao longo de anos, né, para chegar nesse estado que está hoje. E em qualquer lugar do mundo, isso é chamado de guerrilha urbana, de guerra civil. Existe um poder paralelo que exerce uma autoridade em um território e repele qualquer tentativa de agressão que eles eventualmente colocar a autoridade deles em risco, seja do Estado ou seja de outras facções, né? Então, Caio, lá hoje, operações isoladas, colocar na conta da polícia, sobe lá no morro e resolve, cara, esquece, vai acontecer o que está acontecendo. A polícia foi cumprir mandado de prisão, ela tem que ir. Se tem um preso lá, né, ela tem que ir. E ela usou de um serviço de inteligência que nós temos que... eu acho que foi muito bem feito. Muito bem feito. Lamento muito pelas 4 mortes dos policiais. Sim, muito. Sim. Mas é uma operação de risco. Claro. É uma operação de risco. Queria que não tivesse nenhum. Mas eles tiraram o confronto de dentro da comunidade para não ter civis. Exatamente, na área de mata, né, doutor? A área de mata, porque o que acontecia? A polícia chegava, os caras corriam pra mata e depois voltava, tava tudo certo. Foi o que aconteceu em 2015? 2015, que o Globocop filmou lá, os caras fugindo, e por aí tava tudo bem, mas só que não resolvia. Então esses caras que morreram lá, pelo menos do que nós podemos ver com as informações que nós temos, estavam com um armamento de grosso calibre, com fardamento militar. Isso é importante, porque na hora que eles levaram os corpos lá no hospital, é um detalhe. Os próprios traficantes pediram para a população tirar o fardamento militar. Para construir uma narrativa que talvez o cara que morreu foi um coitado. Agora, se ele tá fardado, com coturno, com arma... Tinha cara que tava com colete. Com colete. Prova de bala. Né? Num confronto, irmão, esquece, cara. Isso é legítima defesa. Atuação altamente legítima da polícia. E altamente inteligente. De tirar o confronto da zona urbana. Imagina se um tiroteio daquele acontece ali dentro da comunidade. Fuzil vara, aqueles barracos, tudo lá. A quantidade de vítimas civis, até onde eu tenho informação, é 0. Civil que mora ali, que não tem nada, é 0. O que tem é... Morreu criança. Então, eu não... Numa operação dessa magnitude. Dessa magnitude. Não, graças a Deus, nenhuma criança baleada. Nenhum. E hoje, né, no Rio lá a gente vê... Constantemente. Bala perdida, tirou, paisano, escola, tal. Não aconteceu. Então teve todo esse cuidado. Porque que haveria confronto, o pessoal pergunta... Pô, mas por que morreu só 4 polícias? Não é pra morrer nenhum polícia. Quem escolhe o confronto é o criminoso. Exatamente. Ele escolhe o confronto. As vítimas ali são os 4 policiais. 4 policiais. Tanto que aqueles que colocaram o fuzil no chão... foram presos. E estão lá como testemunhas pra falar, pô, se é pra executar, tinha executado tudo. Exatamente. Então o policial ainda teve a calma de no ambiente daquele lá... De guerra. Equilíbrio emocional. De guerra, tiro pra todo lado. Prendeu o cara.
pegar a arma dele, você tá preso. Agora, você passou do limite, irmão, você sacou, você apontou pra mim, a lei me garante legítima defesa. Eu uso do meio moderado para repelir uma injusta, iminente ou atual injusta agressão contra a minha vida ou contra a vida de terceiro. Se você, resumindo aqui, coloca em xeque a possibilidade de me colocar em risco ou uma expectativa futura de risco, por exemplo, você apontou a arma, pau, é legítima defesa. Mas eu não preciso, o policial não precisa esperar o bandido apontar a arma para ele agir em legítima defesa. Não preciso isso. Basta que ele saca, que ele faça a menção. Se ele sacar, irmão, tchau, legítima defesa. Então, esses que... eu posso estar... É legítima defesa imputativa? Não, a putativa é quando eu acredito que estou agindo em legítima defesa, mas não é. Por exemplo, numa abordagem lá no Rio de Janeiro, vamos dar exemplo de lá também, não é que eu tô pegando, é que os casos, né, que eu coloco aqui, eu acho que a maioria da população conhece. O cara foi abordado, eu acho que ele tava com um secador de cabelo, alguma coisa. Meu, você foi abordado, cara. Dica para civis que não estão aqui. Sim. E exemplo que os próprios policiais seguem. Polícia te abordou? Mão na cabeça. Eu sou advogado. Eu conheço o procedimento da abordagem policial. Por mais que o polícia tá me abordando de forma errada. Ô, cidadão, mão na cabeça. Mão na cabeça, cara. Desce do carro. Desço do carro. Documento, por favor. Policial, meu documento tá no meu bolso de trás. O senhor quer pegar? Ou eu abaixo a mão para pegar? Eu vou verbalizando com ele. Por quê? Porque se ele entender que eu abaixei a mão de forma brusca para pegar o documento e ele imaginar que aquilo é uma arma, ele agiu imaginando que era uma situação de legítima defesa porque as circunstâncias determinou que era. Teve um caso, não sei se você vai lembrar, em Santo André, um tempo atrás, de um sargento que foi preso, estava na ativa, porque o rapaz estava com a Bíblia. Exatamente. Então, mas o que vai definir se é putativo ou não é o contexto. É aí que o policial não pode cair, cara. Entendi. Se o cara sacou a carteira ou sacou uma arma, a polícia vai ter que identificar. A carteira não é legítima defesa. Ele não vai te sacar a carteira e me matar. Eu entendi. Mas uma carteira preta, Num dia um escuro, celular, numa noite. um celular preto. E eu uma fiz a carteira. menção. Menção de sacar, meu. Poxa, será que se você fosse polícia ali numa situação dessa, você ia esperar a confirmação visual? Então, Aí o que acontece, doutor? A mídia vai bater. Olha, assassino, matou um trabalhador porque estava com o celular. Aí vai vir a importância de um trabalho de um profissional mesmo, técnico, para amparar o policial, para ele não ser, se for condenado, que seja dentro da legalidade, para não ser para mais, não é verdade? O que nós temos que fazer ele agiu sob uma excludente de ilicitude, porque ele imaginou, aí a gente cai num campo subjetivo, ele imaginou que estava agindo de fato como se fosse uma legítima defesa. Exemplo, o cara sacou um simulacro. Eu vou esperar saber se é um simulacro ou não para me executar, para me imobilizar esse cara? Não, eu vou atirar. Ah, mas é um simulacro. Simulacro, para quem não conhece, é uma arma de brinquedo. Sim. Né? Com aparência de real. Tá, mas essa arma não ia me matar. Tá, mas aí eu imaginei que fosse uma arma de verdade. Eu agi dentro de uma situação que eu imaginei que aquilo. No simulacro é tranquilo. Mas e se é uma carteira? Abordei o cara em vez de parar, foi lá pegar o documento dele, mas fez na menção de sacar uma carteira. Poxa, são segundos, gente. Segundos. Quem tá falando, às vezes o pessoal fala, pô, mas quem vai confundir uma carteira com a arma? Vai numa comunidade, fazer uma abordagem lá, num local com baixa visibilidade, e o cara fazer a mesma menção de sacar. Você ia esperar? Eu não. Exatamente. Eu não. Eu ia preservar a minha vida, eu tenho que voltar para casa. Isso é importantíssimo, porque quem tá na polícia sabe como que é o dia a dia, sabe o que tá falando aqui, né? Então, assim, tenho também uma pergunta minha sobre essa questão do policial. Dois estudos de caso também aqui, que infelizmente alunos do Passe Bem, não vou contar também porque não pedi autorização, mas fui visitá-los, inclusive, recentemente no presídio militar Romão Gomes, né? Saiu na mídia, os dois casos saíram na mídia, a mídia bateu bem em cima, tal, tudo mais. Um foi durante o serviço, vamos dizer assim, tava em itinerário, né? Indo trabalhar, e o outro foi de folga. Ambos não tinham assessoria jurídica. Não tinham advogados. Não tinha lá. O policial sabe o que eu tô falando, né? Assessoria jurídica. Não tinha lá uma associaçãozinha que ele paga por mês. Para qualquer momento, se precisar ter um respaldo jurídico, vai ter um advogado. Porque se precisar de última hora, é doído. Então, esses meninos aí o que se faz, né? Inclusive, eu faço parte do grupinho que eles criaram lá. Os familiares criaram. Criou um grupinho entre amigos, entre familiares, entre policiais. Para fazer uma vaquinha daqui, um dinheiro, quem pode ajudar tal,
para pagar um advogado. Aí se escolheu o mais barato. Porque o cara que é mais barato aí, cara, é o valor de uma casa, vai se brincar. Entendeu? O cara para ler o processo lá, assim, o advogado para ler, para dar atenção ao valor de um carro zero aí, top. Então, assim, aí foi lá e se escolheu o mais simples que tinha. Infelizmente, eu sou testemunha de um desses, inclusive, a impressão que eu tive do advogado de defesa desse menino é horrível, péssimo, e era mais barato. Né? Então, assim, gente, não deixa pra última hora. Não é verdade, doutor? Exato. Tem que ter você tem que ter uma bala na agulha. Principalmente vocês que trabalham na rua, seja você guarda municipal, seja você policial militar, você que trabalha na rua, na linha de frente, atendendo ocorrência, patrulhando, tem que ter uma assessoria jurídica. Não só pro serviço operacional, no dia a dia, que alguém vai te processar, a mídia vai filmar, que a gente tá conversando aqui, mas também administrativo, né? Poxa, é aí que tá o problema, né? Que é onde dá mais dor de cabeça o policial, né? Onde as coisas... Porque se você ainda tá numa plenária de júri, agindo na legítima defesa e vai ser pronunciado alguma coisa do tipo, você entende que é uma gravidade muito alta e aí você vai tentar pegar um advogado. E quando é uma partezinha simples, que você não vê muita maldade nela, e ela pode te exonerar. Ficar preso. Ficar preso, né? Nossa. Então é aí que tá. Ou não apresenta a defesa no prazo correto, ou não apresenta a defesa técnica correta, ou não faz uso do sistema processual, porque por mais que você está sendo julgado administrativamente, existem normas processuais. Quando que eu posso ou não arrolar testemunha, quando que aquela pessoa que está me acusando, né, o condutor da sindicância, ele pode ou não me inquirir ou não, se eu tenho direito de apresentar ou não provas. Então, se essas coisas vão passando, o prazo de arrolar testemunha até aqui, não arrolou, cara, você vai para o julgamento sem testemunha. Uhum. Eu posso pedir prova até aqui, até minha defesa prévia. Não pediu? Depois não adianta você contratar o advogado no final do processo. A gente não pode. O estrago já foi feito. Já foi feito, entendeu? Então é como você chegar um paciente terminal para um médico. O médico fala, poxa, se você tivesse me procurado lá atrás, eu faria uma quimioterapia, eu entraria com antibiótico. Agora você já está numa situação que é irreversível. O processo também é assim. Quando a gente pega um processo do começo, que eu converso com o policial lá na delegacia. Uhum. Doutor, aconteceu isso aqui, só pode me acompanhar? Posso. Polícia, antes não fala nada, eu vou chegar aí. O que aconteceu? Doutor, aconteceu isso, isso, isso. Polícia, é o momento de você permanecer calado. Não, mas eu não posso, o cara quer... Esse momento agora, permanece em silêncio. Porque o silêncio, ele te protege. Eu não tenho lucidez ainda da ocorrência, do tamanho da ocorrência, o que aconteceu. E o seu silêncio não pode ser... A Constituição te assegura que ele não pode ser usado contra ti. Você vai falar no momento oportuno. Eu quero conhecer a acusação primeiro. E aí eu vou lá, conheço, ouço as testemunhas. Polícia, agora vamos lá, agora você vai falar. Entendeu? Aí a polícia chega lá, vai falar e fala isso e acha que os tiros é tudo amigão também, porque o ambiente policial Mal sabe ele. O ambiente policial, né? Você sabe. E aí, polícia, mas o que aconteceu? E o cara olha só pôr no papel. Quando foi ver, irmão, assinou seu depoimento. Já era. Aí eu vou fazer sua plenária de júri 5 anos depois. Sabe o que o promotor pega? Cata lá, ó. Ô, senhor policial, o senhor teve lá na delegacia tal dia? Teve. Essa assinatura aqui, ó, essa assinatura é sua? É sua. Mas aqui o senhor falou isso, 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 e agora o senhor tá mudando a sua versão. Uhum. Por que o senhor tá mudando a versão? Porque se no dia lá o senhor falou isso, agora, né, com o advogado você tá mudando a versão. Cara, pro jurado isso aí já... Quer dizer, já contou ali, já norma, assinou a culpa. Eu sou culpado. Na norma processual, as provas que são produzidas em delegacia, elas têm que ser reproduzidas em juízo. Ninguém pode ser condenado só com prova de delegacia, tem que ser reproduzido lá. Mas subjetivamente, cara, tudo Tá me presumindo que eu tô mentindo, né? Se eu contei uma versão aqui. Não dá pra ficar. Então, por isso que eu não falo, mas se eu não devo, por que eu vou ficar calado? Porque é um direito seu. Eu escuto muito de delegado, de escrivão. Pô, doutor, mas se o seu cliente não deve, por que ele vai ficar em silêncio? Vai ficar em silêncio porque é um direito dele. Algum problema ele permanecer em silêncio? A Constituição assegura o direito de silêncio. O senhor quer mudar isso aqui? Eu ouvi de uma delegada. Se o seu cliente permanecer em silêncio, eu vou entender que ele é culpado. Falei, doutora, se o senhor quiser colocar isso no seu inquérito, no relatório seu, falando que o senhor está entendendo que ele é culpado porque ele permaneceu em silêncio, eu te agradeço. Porque eu vou anular isso aqui tudo. Então, é isso. Existe o crime, o direito material e as regras processuais. Uhum. Então, as regras processuais, elas têm que ser seguidas. E qualquer nulidade na regra processual anula todo o processo. O contraditório, a ampla defesa, o direito de permanecer em silêncio,
o direito de ter a identificação de quem me efetuou a prisão, por qual motivo eu estou preso, entendeu? De acessar o meu domicílio, o meu escritório, minha casa, só com mandado judicial, ou se for em flagrante delito. O policial toma muito cuidado também quando ele se depara com ocorrência e entra numa casa. Tem mandado, polícia? Não. É flagrante? Não. Ah, mas o cara aqui franqueou, deixou. Você qualificou, meu? Tá documentado? Filmou que uma das partes, o dono da casa permitiu que você entrasse lá, você filmou isso? Não, meu, você chega lá, poxa, invasão do domicílio, anula tudo e eu absolvo o cara que você prendeu legitamente. Por quê? Porque você não seguiu a cadeia de prova, você não respeitou o devido processo legal. Então, tudo isso o policial ele tem que ter em mente. Para quê? Para não incorrer em nulidade na prisão de um humilhante, de um criminoso, né? E para também não se prejudicar e chegar num ponto que o advogado não consegue mais reverter a situação dele. Muito bom. E na parte final aqui também, a gente pensa que o Estado, né, ele é legal, ele é legalista, né? E várias vezes a gente vê o Estado cometendo ilegalidade. Na verdade, eu acho que o maior criminoso no Brasil é o Estado, mas deixa pra lá, é minha opinião isso aí. Então, assim, o Estado comete arbitrariedade constantemente. E no ramo do concurso não é diferente. Como ele faz com o policial, no administrativo. Primeiro ele bate, depois ele pune. Não, primeiro ele bate, pune, depois ele vai ver se tá certo. Isso acontece, por isso que é importante ter assessoria. Né? Porque quando a polícia vê, policial militar, você sabe disso, né? Quando a polícia vê que você tá respaldado, tá guardiado, como diz minha filha, tá guardiado por uma pessoa, por um advogado especialista, eles começam, opa, peraí, vamos conversar direito com esse policial, não vamos fazer assim, vamos chamar ele para... Porque você tá guardado. Quando ele vê que você tá sozinho, tá revelia, tá abandonado, os caras acabam com a sua vida. Pune você, põe no pior horário, faz o documento, manda pra frente e acaba com a sua vida. Então é importante ser guardado, né? Resguardado. Agora, no âmbito do concurso, no ingresso, no processo seletivo, é a mesma coisa. Teve aluno meu, recentemente, doutor, que reprovou no exame médico da polícia. Olha como que é, né? O concurso da polícia, né? O menino reprovou há um concurso atrás, o penúltimo concurso na PM, soldado. Reprovou por joelho torto. Joelho torto lá. Aí ele fez o mesmo concurso, agora, o último, vai tomar posse agora, inclusive, dia 15 de dezembro. Ele fez agora o último. Aí passou, sem nenhum exame, não fez exame, não fez nada, passou no médico, passou, que não tem... Não faz sentido, né? Não. Então a PM reprova constantemente candidatos por motivos... Na IS, na investigação social, a PM às vezes mente. Tem aluno meu que foi reprovado por omissão. O cara, recente, inclusive. O menino foi reprovado porque falou que ele omitiu, que ele não colocou lá que ele entregava atestado falso. Atestado falso no trabalho. Só que ele nunca trabalhou registrado. Ele é pedreiro, trabalhou sempre com o pai dele e nunca pegou nenhum atestado. E aí? Se ele não entra com a ação, ele perde. Perde. Eu tive um caso, o princípio punitivo no nosso direito é que a pena não pode passar da sua pessoa para seus filhos. Lá no direito, lá atrás tinha, né? Lembra? A dívida, o cara morreu, Sim, você morreu, sim. Seu filho, vai seu neto e Assume assim a vai. bronca. Não, a pena não pode transcender hoje. E o que aconteceu? Esse cliente nosso, ele passou na primeira fase da PM, Tá. né? Menino novo, acho que estava com 21 anos na época, e quando foi para IS, ele tinha que declarar se tinha algum familiar com antecedente criminal. Sim. Aí ele falou, não me recordo, não tenho nenhum. Só que existia um mandado de prisão contra o pai dele por um crime cometido em 1994, quando ele só tinha 5 anos. Só que a família, o pai nunca tocou nesse assunto. Ele não se lembrava, aconteceu numa briga de bar, ele não se lembrava, não sabia, o pai nunca comentou, e ele foi lá e falou a verdadeira. Ué, poxa, se eu soubesse que meu pai era procurado, será que eu ia querer participar da investigação social da PM? Sim. Aconteceu. Nesse curso aí, a PM foi lá, prendeu o pai dele e reprovou porque ele omitiu a informação que o pai era procurado da justiça. E aí, vamos lá. Fiz a tese. Olha, ele não sabia, não tinha informação, né? Só tinha 5 anos quando o fato ocorreu. O pai está foragido de lá para cá, mas viveu uma vida normal. O pai trabalhou registrado, teve uma falha no processo. Depois eu peguei para defender o pai dele na plenária de júri e nós absolvemos também. Teve uma falha no processo, a prisão foi decretada à revelia, né? Não localizado e tal. Aí a PM veio falar também na defesa, falou, não, mas o pai dele é criminoso, então, se o pai dele cometeu crime, o policial não pode. Eu falei, peraí, a pena que o crime que o pai cometeu, inviabiliza o filho, então quer dizer que o filho é criminoso. Já estão partindo desse pressuposto. É isso que presume-se, né? Tá bom, então o filho de um criminoso nunca vai ter acesso, porque
A teoria que isso é genético veio para ele também, Uhum. né? Infelizmente reverteu, ele passou, né, judicialmente, ingressou no concurso e hoje faz parte da rota, Olha, que legal. né? É interessante que isso aqui, porque o meu sonho, depois o Dr. Valdinei falou que foi coincidência, não é providência divina, isso é Deus no controle, né? Que era o seu sonho também, sempre criar alguma coisa com assessoria, tanto para os candidatos que estão entrando, porque a gente está desde 2013 no mercado, mas nunca. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito boas nesse ramo, né, do curso aí preparatório, e uma foi o Dr. Igor, né, do IAS Advocacia. Um homem de Deus, quem os clientes dele sabem, eu conheci a família dele, a esposa, a filhinha dele e tal, mas infelizmente, recentemente ele veio a falecer. Né? Além de um ótimo profissional, referência na área de concurso, o Dr. Igor, né? Ele veio falecer, era um amigo pessoal, né? Então a gente ficou muito mal, eu fiquei mal, inclusive, porque fui no velório, a esposa dele e tal, enfim, né? Então, eu fiquei sem indicar, né? Agora eu indicava pro Dr. Igor, né? De olho fechado. O Dr. Igor era um ótimo profissional, virou referência, né? O pessoal do concurso na área policial conhece ele, porque ele ficou bem famoso na área e tal. Mas aí Deus me apresentou esse homem, que me apresentou esse homem aqui, a gente começou a criar laços, e o principal é com caráter e ética. Né? Porque o cara pode ser bom, mas se o cara não tem caráter, sai fora. O principal é caráter, o principal é ética, né? E é isso que o Igor tinha lá atrás, né? Quando ele atuava. E eu tenho certeza que ele deixou um legado muito bom, né? O Igor deixou um legado apesar de ser novo, né? Um homem de 30 e poucos anos, deixou um legado de um ótimo marido, um pai, né? E um homem de Deus, isso é o principal, né? Um homem de Deus, um homem que eu virei fã, respeitei muito, e eu sei para onde ele foi agora, isso me deixa confortável, né? Então, mas aí Deus não nos abandona, né? Apareceu esses homens aqui, com caráter, com integridade, com moral, e aí a ideia qual foi? Criar uma assessoria, né? Uma assessoria jurídica, tanto para vocês que estão entrando na Polícia Militar. Se você for reprovado no TAF, no médico, se você for reprovado na IS, agora o Passe Bem, a gente tem assessoria Passe Bem, né? Com essa dupla aqui está representando uma equipe, na verdade, né? Uma equipe de profissionais qualificados que vai te ajudar a reverter e entrar no concurso. Né? Não está prometendo nada, mas que vai ajudar a fazer o possível para conseguir ganhar, vai. E você que já é policial militar, né? Que tem que ter um respaldo, você que é guarda municipal, seja de qual for o município aí, aqui de São Paulo, né? Você que é guarda municipal, que precisa de um respaldo, quer contar com uma ajuda de uma equipe profissional para ti, a qualquer momento você precisar, tanto numa parte, você vai responder uma parte, vai ser comunicado, você vai responder uma parte, precisa de um profissional qualificado, nós agora vamos dar respaldo para você. O Passe Bem, a assessoria vai ter respaldo. E o principal, né, doutor? Não é só jurídico. É porque quando eu estava na polícia, o meu sonho era, eu via o problema que era também emocional, psiquiátrico, né? Então, além de ser o respaldo jurídico para você, vai ter o respaldo psicológico. Eu sei, como eu atuei como psicólogo na PM, eu sei o quanto que o menino, o policial, ele fica com receio de passar lá na PM como psicólogo, né? Apesar de eu conhecer alguns psicólogos que são profissionais, tal, tudo mais, né? E na verdade o psicólogo da PM se desdobra, né? Faz milagre. Essa é a grande realidade, né? Mas eu sei que você tem receio, porque existe ali o medo de ganhar um estigma, né? Ficar como 13. Ah, é 13, tá passando a psiquiatria, tá baixada, né, doutor? Tal. Não sei se na guarda também tem esse problema, né? Tem também. Então você passa por fora. Mas não deixe de cuidar da sua saúde emocional. Não deixa, cara, de cuidar da sua vida conjugal. Não deixa, cara, não deixa. Então vai procurar ajuda. E nós, nessa assessoria que você tá vendo aqui passando a propaganda o tempo inteiro, ela além de te assessorar juridicamente, vai também te assessorar psicologicamente. Inclusive eu vou ser uma das pessoas que vou te atender lá, né? Então, se você quer uma assessoria que vai te dar respaldo jurídico, psicológico, tô estressado, cara, tô passando problema conjugal, tô passando problema financeiro, seja o que for, ou Passe Bem, agora você que já tá nativa, que é policial militar, vai ter respaldo nosso. Se você que foi policial, que foi nosso aluno, vem procurar a gente, que a gente faz um desconto para você, faz alguma coisa, mas vem procurar a gente. Nem falei para ele isso aí, tá? Tô na minha conta, tô dando prejuízo. Então vem procurar a gente, tá bom? Então, o Passe Bem agora, essa é a notícia que eu queria dar para vocês no começo, né? Tá lançando a assessoria Passe Bem, jurídica, para você que tá ingressando então, se você reprovar em alguma fase, pode procurar o Passe Bem, e você que já é policial ou guarda municipal também precisa, né, doutor? Precisa. Respaldo jurídico, né?
vem procurar o Passe Bem, que a gente vai trabalhar com vocês, vai defender sua causa, vai ajudar você na comunicação da parte lá. O escritório, esses caras que são fera, vão te ajudar a ter o respaldo e a não ficar preso. E essa simples parte, essa simples comunicação, ter desdobramentos que vai te dar dor de cabeça e gastar um dinheiro absurdo com o advogado no futuro. Então, nosso intuito não é ganhar dinheiro, nosso intuito é resguardar a família policial. Não é só policial militar, é policial, seja você guarda ou policial militar. Tá bom? Infelizmente, estamos pro final. Né, pá? Passa rápido, né? Estamos pro final. Passa rápido. Passe bem, passa rápido. Passa bem, passa rápido. É assim, os podcasts aqui é tudo rápido. Olha, o Valdinei, o doutor Valdinei, eu já entreguei livros pra ele. Já entreguei. Então eu não vou dar pro Valdinei, que já tem já. Tem os 4, cara. Já tem todos já? Eita lasqueira. Aqui eu vou dar pro doutor, então. São Fé Sem Penduricalhos, você encontra na Amazon lá, tá na Amazon. Eu não vendo o livro, mas a Amazon vende, né? Então a Amazon tá vendendo, mas quando é particular assim, físico, eu entrego de graça, faço questão, né? Então, doutor, tô presenteando com esse livro, Fé Sem Penduricalhos, é um trabalho teológico que eu faço sobre o que é fé, né? Olha, esse aqui, pro senhor de muito presente. bom. Esse aqui você também encontra na Amazon, é famosinho, né? Na nossa turma aqui, eu faço uma reflexão sobre depressão, suicídio. Eu fiz esse livro quando tava na polícia ainda pra prestigiar os policiais militares que estão passando por crise emocional, né? Então é angústia tentar ser feliz. O que é ser feliz, né? E o que é correr atrás da felicidade, né? O que é ansiedade e tal. Então a gente vai discutindo aqui no livro, tá? É um presente pro senhor também, que tá cheio de livro. Que bom, hein? Eita, minhas férias vai ser lendo. Vai ser lendo. Depois faz a crítica lá. Esse aqui é a dissertação de mestrado, uma pesquisa sobre poluição luminosa, sabe o polo petroquímico que tem aqui em Mauá? Fiz uma pesquisa com mais de 180 pessoas, tem mais de 700 testes psicológicos sendo aplicados, é um trabalho da bexiga. E aí, para não jogar fora o trabalho que eu tive, virou um livro, né? Eu ouvi falar disso na época, né? Luzes. Interessante. A gente fez uma pesquisa científica, né? Uma pesquisa neuropsicológica sobre o impacto da poluição luminosa na cognição humana. Meu Deus. Você também encontra na Amazon, tá bom? E esse aqui é sobre o impacto da tecnologia, as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, seja o que for, o impacto na igreja. Né? O que isso impacta na pregação do evangelho hoje nas igrejas, as igrejas digitais, que hoje o povo não quer mais para a igreja, quer assistir igreja, culto em casa, né? Eu sou desigrejados. Então faço uma reflexão científica, inclusive eu faço uma pesquisa nesse livro aqui, tá bom? Também para o senhor. E é isso. Pá, sobrou um. Esse é teu. O Valdinei já tem? Esse é teu. É isso aí. Doutor, quer encerrar? Passar um recado pessoal? Vamos lá, eu agradeço, Caio, a oportunidade de estar aqui no Passe Bem, né? Trocar essa ideia que a gente gosta, levar informação de qualidade para a população. Você, policial, né? Eu quero agradecer pelo cuidado que você tem com as nossas vidas, por se dedicar. Eu sei o quanto o policial, o GCM, se entrega, né? Em prol da sociedade, em prol da comunidade, e raramente ele tem esse reconhecimento. E aqui eu quero externar a minha gratidão pelas forças de segurança pública. E saiba que sempre que precisar, conte com a nossa equipe aqui também, que será um prazer. É uma honra, é um sonho sendo realizado aqui, né? Como eu falei, sobre a realização desse projeto para guardar, lutar, tanto agora no âmbito emocional, conjugal, do policial, que é psicológico, também no âmbito jurídico. Doutor Valdinei. Cara, eu quero terminar dizendo que admiro muito a segurança pública e que de todo o nosso papo aqui, o que me vem é o seguinte, né? Puderam criar as câmeras tecnológicas, a arma é de ferro, é de aço, mas quem manipula tudo isso é o policial, é o sentimento, é ele ali perdendo a vida, a gente perde a segurança, né? Então, tô junto com o doutor aqui também, que vamos fazer com certeza o nosso melhor aí sempre. Esquadrão Passe Bem aí para guardar formando o melhor, policial. né? Sempre. É isso aí. Ô, Parra, você consegue colocar aqui na tela a propaganda lá a divulgação do dia... Isso, essa divulgaçãozinha aqui, ó. Gente, dia 11 de dezembro, às 19 horas, né? Tá passando na tela de vocês aí. Às 19 horas, vai ter uma confraternização lá no Passe Bem, né? Vai ter cervejinha? Não, proibido. Não tem cerveja. Primeiro que a mulher não deixa. Segundo que a gente não bebe. Terceiro porque você sabe que eu não concordo com isso, né? Então, não vai ter bebida alcoólica, mas vai ter pizza, vai ter churrasco, vai ter guaraná, vai ter Coca-Cola, vai ter suco de uva, muito bom. Lá no Passe Bem. E essa equipe vai estar lá dando uma palestra sobre a importância jurídica, né? O que é importante o policial se preocupar no ingresso, na carreira, na escola de soldado e tal, tudo mais. Inclusive, eles vão dar uma palestra para os nossos alunos que vão tomar posse agora dia 15 de dezembro na Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, dezembro de 2025, né? Então, quem quiser conhecer mais o projeto, quem quiser
conhecer mais sobre essa assessoria, seja você policial já da Ativa, seja você nosso aluno do Passe Bem que já é policial da Ativa, seja você que não foi nosso aluno, guarda municipal, seja o que for, e quer conhecer essa importância dessa assessoria, está convidado. Vai ser uma honra receber você lá no Passe Bem, no dia 11 às 19 horas, para nossa confraternização do fim do ano. O Dr. Valdinei vai levar uma palavra de fé pra gente lá, já tá convocado aqui, vai levar uma palavra de fé também pra gente lá, para terminar o ano com o espírito leve, começar um ano novo com Deus, né? E também eu vou estar falando sobre a posse. Você que não foi nosso aluno e quer vir conhecer também quer conhecer sobre a posse, o que eu posso me fazer para precaver na carreira policial, lá no curso soldado, como é que vai ser os primeiros meses? Vem participar também, tudo de graça, tudo gratuito. O Passe Bem é como casa de mãe, que faz almoço de mãe, como é aquele jargão lá? Sempre fica mais um no almoço, né? Sempre fica mais um no Passe Bem, né? A gente dá um jeitinho e fica mais um lá. Tudo bem? Muito bom. Então é isso. Parra, tava com saudade de você, hein? Você, do Davi, hein, gente? Um beijo. Saudade de vocês também, viu, gente? A correria. O Marcão, como eu disse, me abandonou, né, Marcão? Eu sinto falta, sua cadeira tá vazia aqui, viu, Marcão? Mas a gente termina o ano com muita alegria, porque sentou pessoas aqui, como agora, que, enfim, eu não imaginei que ia conhecer, né, gente? Então veio político, veio deputado, veio comandante geral, e sempre pessoas do bem, sempre pessoas que foi um bate-papo. Nosso objetivo no podcast do Passe Bem sempre é contribuir para a sua vida, seja no âmbito espiritual, financeiro, emocional, que a gente tratou de tudo assunto aqui, físico, jurídico, e acho que a gente completou 2025 essa missão, né? Então, obrigado a todos vocês inscritos no canal. São 130 e tantos mil, 135 mil, mas não são números, tá? Não são números, vocês não são pessoas que estão aí atrás. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um Natal abençoado, que Deus abençoe a casa, o Natal de vocês, a família de vocês, vocês tenham bênçãos na vida de vocês, financeira, emocional, que vocês sejam prósperos em tudo que vocês forem fazer. Do fundo do coração, falo por mim aqui e pelo Marcos também, que hoje não tá aqui, né? Que vocês sejam prósperos em tudo. Tá? Que Deus abençoe e obrigado por cada um que assistiu durante 2025 os nossos podcasts. Tá na mão de Deus, a gente vai ter agora nosso rumo em 2026, né, pá? Tá na mão de Deus, se for para ter, vai acontecer, Deus está no controle de tudo. Mas enfim, obrigado e continue acompanhando o canal aqui. Se não for ter podcast, se for ter podcast, vou deixar esse suspense porque nem eu sei também, né? Se não for ter, vai ter os vídeos lá que a gente faz nossas reflexões, tá bom? Um beijo no coração e tenha um 2026 abençoado, a família Passe Bem, canal Passe Bem Concurso. Até a próxima, gente. É isso.